Imagine um mistério que atravessa os séculos, envolvendo a essência de Deus de uma maneira complexa e fascinante. Esse mistério é conhecido como a Trindade, a crença fundamental para milhões de cristãos ao redor do mundo, que afirma que Deus existe em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ainda assim é um único Deus. Essa doutrina é tanto central quanto desafiadora, suscitando perguntas profundas sobre a natureza de Deus e a nossa própria compreensão espiritual. Ao explorarmos a Trindade, vamos mergulhar nas bases bíblicas que fundamentam essa doutrina. Desde os primeiros versículos do livro de Gênesis até as revelações finais de Apocalipse, encontramos indícios e revelações que apontam para a existência de Deus em 3 pessoas distintas. Onde começa essa narrativa? Como podemos reconciliar a unidade de Deus com a diversidade de suas manifestações? Essas são questões que nos desafiam a explorar não apenas as Escrituras Sagradas, mas também as interpretações ao longo da história da Igreja. Vamos começar nosso mergulho nesse oceano de conhecimento, onde cada onda de revelação nos traz mais perto de compreender a profundidade da Trindade. Desde o início dos tempos, as Escrituras bíblicas revelam pistas sobre a natureza da Trindade. No livro de Gênesis, encontramos o relato da criação, onde Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Gênesis 1:26. Esse plural majestático sugere uma conversa dentro da própria divindade, indicando uma pluralidade dentro da unidade de Deus. À medida que seguimos a história bíblica, vemos o Filho de Deus revelado progressivamente ao longo do Antigo Testamento. Profecias como as de Isaías descrevem um servo do Senhor que seria enviado para redimir o povo, Isaías 53. Essas promessas se cumpriram em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, cuja vida, morte e ressurreição são fundamentais para a fé cristã. No Novo Testamento, as passagens como o batismo de Jesus no Rio Jordão revelam a presença simultânea do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 3:16-17. Esse evento destaca a Trindade de forma clara, onde o Espírito Santo desce como uma pomba e o Pai declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Essas bases bíblicas não apenas estabelecem a doutrina da Trindade, mas também iluminam sua importância teológica. Ao reconhecer Deus como trino, um em essência, 3 em pessoa, os cristãos entendem melhor a profundidade do amor de Deus, a colaboração divina na salvação da humanidade e a presença contínua do Espírito Santo na vida da Igreja. Vamos agora explorar como essa doutrina se desenvolveu ao longo da história da Igreja, desde os debates iniciais até o estabelecimento de credos que afirmam a fé cristã. Com o crescimento da comunidade cristã após a ressurreição de Jesus, surgiram questionamentos profundos sobre a natureza de Deus. Os primeiros cristãos, muitos dos quais judeus convertidos, enfrentaram o desafio de reconciliar a crença em um único Deus com a experiência de Jesus Cristo como Deus encarnado e a atuação do Espírito Santo em suas vidas. Os debates teológicos se intensificaram no segundo e terceiro séculos, com diferentes correntes de pensamento tentando articular como Deus poderia ser simultaneamente uno e trino. Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos, cunhou o termo Trindade para expressar essa complexidade divina. Ele procurou estabelecer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis em sua essência divina. No Concílio de Nicéia em 325 d.C., convocado pelo imperador romano Constantino, os líderes da Igreja se reuniram para resolver disputas teológicas, incluindo a natureza de Jesus Cristo em relação ao Pai. O Credo Niceno, resultado desse concílio, proclamou a divindade de Jesus Cristo em termos claros e começou a delinear a compreensão da Trindade como uma doutrina essencial da fé cristã. Entretanto, os debates não terminaram com Nicéia. O século seguinte viu novas controvérsias surgirem, especialmente em torno da pessoa e da obra do Espírito Santo. O Credo de Constantinopla em 381 d.C. expandiu a confissão da Trindade, afirmando a igualdade e a coeternidade das 3 pessoas divinas. Este credo se tornou uma pedra angular na formulação da ortodoxia cristã sobre a Trindade. Assim, ao estudarmos o desenvolvimento doutrinário da Trindade, somos confrontados não apenas com questões teológicas complexas, mas também com a busca contínua da Igreja por uma compreensão mais profunda de quem Deus é em sua plenitude trina e única. O próximo passo é explorar como essa doutrina tem sido vivida e aplicada ao longo da história cristã e até os dias de hoje. À medida que a doutrina da Trindade se consolidava teologicamente, também começava a influenciar profundamente a vida da comunidade cristã. A compreensão de Deus como uma comunidade de amor eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo oferece um modelo poderoso de relacionamento e unidade para os cristãos.
Na vida da igreja primitiva, a Trindade era frequentemente invocada em práticas litúrgicas, orações e bênçãos. A fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornou-se central nos ritos de batismo e na celebração da Eucaristia, lembrando aos crentes de sua incorporação na vida trinitária de Deus. Além disso, a compreensão trinitária moldou profundamente a teologia cristã ao longo dos séculos. Teólogos como Agostinho de Hipona exploraram a analogia da Trindade como uma imagem da unidade na diversidade, refletindo sobre como essa realidade divina poderia ser espelhada na vida da comunidade cristã e na relação entre os crentes. Na era medieval, a Trindade era ensinada como parte essencial do catecismo cristão, educando gerações sobre a natureza íntima e relacional de Deus. O Renascimento e a Reforma Protestante trouxeram novas ênfases e interpretações da Trindade, enquanto a Igreja continuava a debater e explorar os mistérios que envolviam essa doutrina fundamental. Hoje, a doutrina da Trindade continua a ser central para muitas tradições cristãs, inspirando adoração, estudo teológico e reflexão espiritual. A compreensão da interação amorosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo continua a desafiar os crentes a viverem em comunhão, amor e unidade uns com os outros, refletindo a imagem de Deus Trino no mundo. À medida que exploramos como a Trindade permeia a vida da Igreja e a teologia cristã, somos convidados a mergulhar mais fundo no mistério que é Deus, um mistério que nos revela sua natureza amorosa e relacional, e que continua a nos desafiar a crescer em conhecimento e fé. Apesar da longa história de desenvolvimento e aceitação da doutrina da Trindade, os desafios teológicos contemporâneos continuam a questionar e explorar suas ramificações. Movimentos como o pentecostalismo e o movimento carismático trouxeram novas ênfases na experiência do Espírito Santo, às vezes desafiando interpretações tradicionais da Trindade. Além disso, o diálogo interreligioso e ecumênico levanta questões sobre como a doutrina da Trindade é entendida e comunicada em contextos multiculturais e multirreligiosos. A compreensão da Trindade como um mistério que transcende nossa compreensão humana permanece um ponto de tensão e reflexão para muitos teólogos e crentes. Outro desafio contemporâneo é a forma como a doutrina da Trindade é ensinada e aplicada nas igrejas e na vida cotidiana dos cristãos. Como essa doutrina pode ser relevante para questões éticas, sociais e políticas do nosso tempo? Como ela molda nossa compreensão da justiça, da reconciliação e da missão da Igreja no mundo? Ao enfrentar esses desafios, os cristãos são convidados a revisitar e aprofundar sua compreensão da Trindade não apenas como uma crença teológica abstrata, mas como uma realidade viva que molda a identidade e a prática da fé cristã. Isso nos leva a explorar novas maneiras de articular e viver a fé trinitária em um mundo em constante mudança. No próximo segmento, vamos explorar como a doutrina da Trindade não apenas informa nossa teologia e prática espiritual, mas também nos desafia a vivermos como uma comunidade de amor e unidade, refletindo a imagem do Deus Trino no mundo contemporâneo. Para os cristãos, viver na realidade da Trindade não se resume apenas a um conjunto de doutrinas teológicas, mas implica em uma profunda experiência espiritual e prática de fé. Isso envolve reconhecer e celebrar a interação amorosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e como essa interação molda nossa própria comunidade e relacionamentos. Em nossas vidas diárias, isso pode se manifestar através da oração trinitária, onde nos dirigimos ao Pai, através do Filho, no poder do Espírito Santo. Essa prática não apenas fortalece nossa comunhão com Deus, mas também nos conecta à história da fé cristã e à comunidade global de crentes que compartilham essa mesma fé trinitária. Além disso, viver na realidade da Trindade significa buscar refletir a unidade na diversidade, assim como vemos na própria natureza de Deus. Isso nos desafia a superar divisões e conflitos dentro da Igreja e na sociedade, buscando a reconciliação e a justiça que são fundamentais para o reino de Deus. Para os teólogos contemporâneos, isso também implica em continuar explorando e articulando a doutrina da Trindade de maneira relevante e acessível para as gerações atuais. Isso pode envolver o uso de novas metáforas e imagens que ajudem a comunicar esse mistério divino de maneira compreensível e inspiradora. Concluindo este segmento, estamos prontos para explorar como a Trindade não apenas informa nossa vida pessoal e comunitária, mas também nos desafia a sermos testemunhas do amor trino de Deus no mundo, vivendo de acordo com a nossa vocação como discípulos de Cristo. A doutrina da Trindade não apenas molda nossa compreensão teológica e prática espiritual, mas também orienta nossa missão como cristãos no mundo. Ao reconhecer a comunhão íntima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somos desafiados a testemunhar e participar desse amor divino em nossa vida diária e em nosso testemunho público.
Jesus Cristo enviou seus discípulos ao mundo com a comissão de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. Essa missão trinitária nos chama a compartilhar o Evangelho da graça de Deus, revelado através da obra redentora de Jesus Cristo e da presença transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Ao mesmo tempo, a unidade na diversidade que a Trindade representa nos desafia a buscar a reconciliação e a justiça em um mundo marcado pela divisão e pelo conflito. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a promover a paz e a compreensão mútua entre diferentes povos, culturas e religiões, refletindo o amor de Deus que transcende todas as fronteiras. Além disso, a missão trinitária nos inspira a cuidar da criação de Deus e a defender os direitos humanos, pois reconhecemos que somos chamados a ser co-criadores com Deus na preservação e na restauração de sua obra maravilhosa. Portanto, ao vivermos e testemunharmos a realidade da Trindade, somos desafiados a ser luzes em um mundo que precisa desesperadamente do amor, da graça e da verdade de Deus. Na próxima parte, exploraremos exemplos práticos de como a fé trinitária pode transformar vidas e comunidades ao nosso redor, inspirando-nos a vivermos de acordo com o chamado divino para a glória de Deus. A doutrina da Trindade se manifesta de maneira transformadora em várias esferas da vida cristã e comunitária. Um exemplo poderoso disso é a prática da comunhão e da vida em comunidade dentro das igrejas. Quando os cristãos se reúnem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles experimentam uma unidade que transcende diferenças individuais e culturais, refletindo a unidade da Trindade. Além disso, a compreensão da Trindade informa práticas de liderança na igreja, onde líderes são chamados a modelar o amor sacrificial de Cristo e a sabedoria do Espírito Santo. Essa liderança baseada na Trindade valoriza a colaboração, a humildade e o cuidado mútuo entre os membros do corpo de Cristo. Na esfera da educação teológica, a doutrina da Trindade oferece uma base sólida para o estudo da teologia sistemática e da ética cristã. Os estudantes são desafiados a pensar profundamente sobre como a Trindade molda sua compreensão de Deus, da humanidade e do mundo, e como isso se aplica à sua vida pessoal e ministério. Além disso, a compreensão trinitária da missão da Igreja inspira iniciativas de justiça social e de serviço comunitário. Cristãos são motivados a agir em resposta ao amor de Deus revelado na Trindade, procurando promover a dignidade humana, combater a injustiça e cuidar dos marginalizados e vulneráveis na sociedade. Dessa forma, a doutrina da Trindade não é apenas uma teoria abstrata, mas uma realidade viva que transforma indivíduos, comunidades e sociedades inteiras. Ao vivermos na luz dessa realidade divina, somos capacitados a ser agentes de transformação e esperança em um mundo que anseia pelo amor de Deus manifestado na Trindade. Nos próximos momentos, exploraremos como essa visão trinitária pode moldar nossa esperança e nosso futuro como povo de Deus, à medida que aguardamos o cumprimento final de todas as coisas na consumação do reino de Deus. A doutrina da Trindade oferece uma visão de esperança e consumação para os cristãos. Ao contemplarmos a interação eterna e amorosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somos lembrados da promessa de que Deus está ativamente envolvido na história humana para a restauração e a redenção de todas as coisas. A Escritura nos diz que um dia veremos o cumprimento final do plano de Deus, onde todas as divisões serão superadas, toda lágrima será enxugada e a plenitude do amor trinitário será revelada em sua glória. Essa esperança não é apenas uma expectativa futura, mas uma realidade que molda nossa visão e prática hoje, enquanto vivemos na tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus. Em nossa jornada espiritual, somos convidados a crescer em intimidade com cada pessoa da Trindade, o Pai que nos ama incondicionalmente, o Filho que nos redimiu através de seu sacrifício na cruz, e o Espírito Santo que nos capacita e guia em nossa jornada de fé. Portanto, ao concluirmos nossa exploração da Trindade, somos lembrados de que essa doutrina não apenas desafia nossa mente, mas também transforma nosso coração e nosso viver. Que possamos viver como testemunhas do amor trino de Deus, refletindo sua imagem no mundo e participando de sua missão redentora até o dia em que veremos face a face aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus trino em cuja comunhão eterna encontramos nossa verdadeira esperança e plenitude. Que essa compreensão da Trindade inspire e guie nossa vida e nossa fé, conforme buscamos glorificar a Deus em tudo que somos e fazemos. Amém.